Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, queridos ouvintes SupraCasters, aqui Almir Alamino mais uma vez e hoje com um prazer inenarrável de estar gravando aqui com o meu grande amigo Danilo, que estava sumido, hein, Danilo? Fala, Almirzão, bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Que honra estar gravando esse episódio aqui com você e vou te falar, hein, eu acho que é a primeira vez que a gente grava em dupla, hein? É verdade, hein, Danilo? Bem lembrado. Eu também não me recordo de outra vez, não. Ah, mas bom demais, né? Você que sumiu aí, depois que mudou para Barretos, tá sumido da gente, mas vamos te trazer de volta. Tô no mundo country aqui, né, cara? Ô Danilo, hoje nós vamos falar de um assunto que talvez o cardiologista nem goste muito de mexer, mas é de extrema importância. Uma doença que mata muito mais do que muita neoplasia, Danilo. Hoje o assunto vai ser aneurisma de aorta, Danilo. Boa! E antes da gente começar, Almirzão, hoje a gente tá ousado aqui, vai ter desafio duplo. Eu trouxe um desafio e você vai fazer o outro, beleza? Pode ser. Então vamos lá. A gente voltou para a área da infecto aqui em Almirzão. Meu desafio é: qual bactéria está associada à formação de aneurisma infeccioso, principalmente na aorta abdominal? Nossa senhora, bactéria. Cara, não tenho nem noção. Vamos ver o que você separou aí para nós. E já que você mandou algo de infecto, eu também vou mandar, Danilo. Boa. Qual antibiótico está relacionado com a ruptura de aneurisma de aorta? Ô, louco. Danilo, então hoje nós vamos conversar, né, sobre aneurisma de aorta. E a primeira coisa que a gente tem que saber é o que de fato é considerado um aneurisma de aorta. O aneurisma de aorta, né, ou um aneurisma em qualquer topografia, é considerado uma dilatação, porém uma dilatação extrema, anormal, na qual pode, né, predispor ao risco de ruptura e dessa forma, né, causar aí um evento aórtico mais grave. A gente tem várias definições de aneurisma, mas a principal é que é um aumento da aorta, né, nas dimensões da aorta, é 1,5 vezes o valor predito para aquela pessoa, daquele sexo, e idade e massa corpórea, tá bom? A gente pode também falar isso que em homens é acima de 40 milímetros e em mulheres acima de 36. Mais uma vez mostrando a importância, né, de avaliar a superfície corpórea. Ou, se a gente quiser um valor indexado, né, um valor ali maior do que 22 milímetros por metro quadrado nessa dimensão da aorta. E quando a gente fala de aneurisma, a gente vai ver durante as tomografias, que você deve laudar muito, alguns outros termos, né? Ectasia, dilatação e aneurisma. É importante enfatizar que o termo ectasia, nas últimas diretrizes, principalmente a americana, ele recomenda que esse termo seja abandonado. Por quê? Né? A ectasia é um termo vago. Você pode ter uma aorta de 60 milímetros, que é uma ectasia, como você pode ter uma aorta de 36 milímetros, que é uma ectasia. Então não dá essa dimensão de gravidade para a gente. Já a dilatação deve ser citada naqueles casos que não preenche critério para aneurisma, mas já não é uma dimensão normal da aorta, né? Então a gente poderia chamar de dilatação. Além disso, né, Danilão, o aneurisma ele pode ser classificado em fusiforme e sacular. Isso é uma classificação mais da morfologia, né, da geometria desse aneurisma, sendo que o fusiforme ele pega, né, toda a circunferência do vaso, né, a gente imagina assim uma sacola mesmo que dilata ali, formato de losango, enquanto o sacular é aquele aneurisma que pega só uma porção da parede, né, fica formando ali uma bolinha, vamos dizer assim, né, Danilão? Esses aí a gente tem mais medo, né, professor? Com certeza. Só para acrescentar uma informação que a diretriz trouxe em relação aos diâmetros, né? Nos extremos, naqueles pacientes muito altos ou muito magros, ou nos pacientes que têm uma estatura menor e um IMC maior, a diretriz recomenda também a gente acrescentar a altura, junto com o índice de superfície corporal, porque nesses pacientes que têm uma estatura maior, a gente pode estar superestimando, né, uma dilatação e talvez até indicar um procedimento desnecessário. E nesses pacientes que têm uma estatura menor, uma massa corpórea maior, a gente pode estar subestimando. Então, eles recomendam nesses extremos a gente fazer o índice, indexar pela superfície corpórea e pela altura do paciente. Perfeito, Danilão. A topografia dos aneurismas, né, é uma coisa fundamental para a gente fazer a programação cirúrgica, pensar na etiologia e também na possível abordagem. Então, a gente classifica em aneurismas de aorta torácica e abdominal.
para ficar mais didático. Os aneurismas da aorta torácica vão ser aqueles que vão ocorrer entre a válvula aórtica e o diafragma. E a gente divide eles em raiz da aorta, que é aquele que envolve os seios de Valsalva e a junção sinotubular. A Pra quem aorta não está ascendente. acostumado, Danilão, com esse seio de Valsalva, né? É ali o início da horta mesmo, né? Isso, Imediatamente após sair o ventrículo, né? Válvula aórtica e a primeira estrutura que tem a raiz, né? Onde inicia a horta, né? perfeito. A aorta ascendente é da junção sinotubular para cima, que a gente fala ali supracoronariano, né? Então seria do anel valvar até o arco aórtico. Se a gente somar a raiz da aorta e a aorta ascendente, eles vão representar 60% dos aneurismas torácicos. E eles são mais comuns, de uma forma geral, em homens. A gente tem os do arco aórtico, que vão pegar ali os vasos da base, né? Ele fica a porção entre a artéria braquiocefálica e a subclave esquerda. Eles são menos comuns, em torno de 10%. E da aorta torácica descendente, que é da subclave esquerda até o diafragma, que vão ser aproximadamente 30% dos aneurismas torácicos. E aí a gente entra nos aneurismas tóraco-abdominais, que vão pegar a transição ali entre o tórax e o abdômen. E existe uma classificação aí, Almir, só a título de curiosidade, mas que é muito importante para o cirurgião quando tem indicação de intervir, que é a classificação de Crawford, que ela envolve 5 tipos e ela tem importância, então, para risco cirúrgico, para avaliar a complexidade do aneurisma, né? E também uma classificação prognóstica. Mas aí, Almir, antes da gente começar a falar mesmo dos aneurismas, a gente tem que começar a entender a fisiopatologia por trás dessa doença. E é interessante falar que a aorta, apesar dela ser uma estrutura única e contínua, ela tem composições histológicas diferentes nas porções dela, né? Na porção ascendente, na raiz, a gente vai ter um predomínio ali de elastina, né? Mais fibras elásticas que são organizadas ali na túnica média. Por quê, né? Ela precisa ter mais elasticidade para aguentar o impacto ali daquele ventrículo ejetando sangue. Já a aorta abdominal, ela já tem mais conteúdo de colágeno, de músculo liso, portanto, ela é menos elástica. O que isso vai mudar? Na aorta ascendente e na raiz, ela vai estar mais suscetível a doenças do tecido conjuntivo, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente, tá? Porque ela vai ter uma fraqueza estrutural ali na camada média, né, da aórtica, que a gente fala degeneração cística da média, e isso vai levar à dilatação e formação do aneurisma. Nesses pacientes com essas síndromes genéticas, são pacientes geralmente mais jovens, que são acometidos ali antes dos 50 anos. Já na aorta abdominal, o mecanismo fisiopatológico está relacionado mais com a aterosclerose, né? A inflamação crônica, também está relacionado com o tabagismo. Então já são fatores que a gente está mais acostumado, né? Idade avançada, hipertensão arterial, dislipidemia, DPLC, e o principal fator aí é o tabagismo. Legal que você falou isso, Danilo, porque é muito importante o ouvinte ter essa noção. Se a gente encontra um aneurisma de aorta numa pessoa jovem, menos de 50 anos de idade, a gente tem que pensar em doenças do colágeno, tá certo? Perfeito. E pensando em doenças do colágeno, a gente tem que investigar obrigatoriamente fatores genéticos também, tá bom? Então, tá intimamente implicado. Já aquele senhor de 65 anos, 70, 80 anos, que tem um aneurisma, principalmente de aorta torácica descendente ou abdominal, como você me falou, a gente põe a culpa lá na aterosclerose, né? Então, tabagismo, dislipidemia, hipertensão e diabetes, esses fatores que a gente já está cansado de saber. Show de bola. E aí, igual você falou, né? Quando a gente encontra o aneurisma. Então, partindo para a parte de diagnóstico e segmento, geralmente, né, muitas vezes é um achado, né, professor? É um exame de triagem ali, o paciente vai fazer um eco, por exemplo, e acaba encontrando um aneurisma de aorta ascendente, por exemplo. Nesses casos, o que a diretriz recomenda é que o ideal é a gente confirmar esse diagnóstico pela angiotomografia ou pela ressonância magnética. Então, é interessante que a gente fez esses exames, confirmou com a tomografia, se bateu as medidas do eco e da tomografia, a gente pode fazer o segmento desse paciente com o eco. Se deu uma diferença maior ou igual a 3 milímetros, aí o ideal é fazer o segmento com a ressonância ou com a angiotomografia. Maravilha, essa informação é muito importante, né?
Então, o eco, ele é bom principalmente para ver raiz de aorta, né? Quando a gente Isso. vai para o arco e a torácica descendente, a gente perde muita acurácia, então acaba ficando a ressonância ou a angiotomografia, que é o mais utilizado. E uma coisa interessante que a diretriz traz, uma coisa bem prática, pouco científica, é que eles recomendam que você faça sempre no mesmo lugar. Então, se você fez Isso. naquele determinado laboratório, naquele determinado local, que seja sempre ali, porque existem diferenças de medidas. E de preferência, né, num local que você conheça mesmo o radiologista, que ele faça aquela reconstrução multiplanar, que é a medida mais acurada, né, da aorta, né, Danilão? Perfeito. É interessante também comentar, professor, a gente fez um diagnóstico de aneurisma, seja ele na aorta torácica ascendente, descendente ou abdominal, é recomendado que a gente pesquise e faça uma avaliação em toda a aorta. Principalmente se for na aorta torácica ascendente ali, a gente também olhar a válvula aórtica, né? Porque a gente sabe que tem uma relação aí com uma válvula aórtica bicúspide e até pesquisar também a coarctação de aorta no arco aórtico. Então, nesse contexto aí, a angiotomografia cairia muito bem. Pois é, como você mesmo falou, né? Aneurismas de aorta ascendente estão relacionados à doença do colágeno. E qual que é a principal doença do colágeno? Que é uma alteração genética que causa tanto válvula aórtica bicúspide quanto coarctação de aorta. Então, eu brinco assim, né? Que é uma regrinha. Achei uma válvula aórtica bicúspide, eu vou procurar aneurisma e coarctação. Achei um aneurisma, eu vou procurar válvula aórtica bicúspide e coarctação. Então, sempre procurar isso aí. Porque às vezes o paciente chegou com uma angiotomo. E às vezes na Sim. angiotomo, ela não vai conseguir ver que é uma válvula aórtica bicúspide. Então o eco vai ser pedido. E às vezes é o inverso, o paciente vem com eco e aí você tem que pedir uma angiotomo. Então os dois exames são complementares e depois pro segmento você pode escolher um dos dois, né, desde que sejam respeitadas essas regras que você já citou aí atrás, Danilão. Show de bola. E aí a pergunta que todo cardiologista e todo clínico, professor, se faz quando encontra um aneurisma. Como que eu faço esse segmento? Quando que eu vou precisar intervir? Então, assim, para deixar de uma forma bem prática para o nosso ouvinte, o fluxograma que a ESC traz na diretriz é o seguinte. Se eu tenho uma aorta com menos de 40 milímetros, não vou precisar fazer um acompanhamento tão rigoroso com esse paciente, principalmente se esse paciente não tem nenhum fator de risco, nenhuma doença genética. Uma dilatação leve de 40 até 44 milímetros, o ideal é repetir de 3 a 5 anos. Se a dilatação foi moderada, 45 a 49 milímetros, repetir em 1 a 2 anos. E uma dilatação importante, 50 a 54 milímetros a cada 6 a 12 meses para avaliar o crescimento. Porque se a gente tem um crescimento maior que 3 milímetros ao ano, lembrando que eu estou falando de aorta torácica, maior que 3 milímetros ao ano, ou um diâmetro maior ou igual a 55 milímetros, ou se o paciente tem algum fator de risco, como por exemplo uma válvula bicúspide, a gente reduz esse valor para 50 milímetros. Lembrando também que nesses casos de pacientes que não têm nenhuma doença do tecido conjuntivo, que a gente vai falar mais para frente, beleza? Então, de uma forma geral, guarda esse número aí, maior que 55 milímetros, está indicado aí a cirurgia preventiva. Eu costumo, né, para tentar deixar fácil na minha cabeça para guardar é isso. Qualquer aneurisma que a gente estiver falando aqui, torácica, abdominal, ascendente, descendente, maior que 55 é o limiar, né? Esse é o Isso. classicão, tá bom? Esse que eu quero que vocês gravem. Porém, a diretriz da ESC já traz alguns conceitos novos, algumas tendências que a gente vem observando. Em pacientes com baixo risco cirúrgico, talvez se você ser um pouco mais precoce, já que ele não vai sofrer a morbidade da cirurgia de uma forma tão importante, né, você poderia estar ali baixando esse limiar para 52 milímetros, tá certo? Isso Uhum. lembrando, né, em centros com expertise, né? E nos pacientes que vão, né, ali, tá lá, vai ser submetido já a uma cirurgia, já tem alguma cardiopatia, alguma coisa que sugere. A gente tem uma oportunidade de já trocar essa aorta também, se ela for aneurismática. Então, quando é uma troca aórtica valvar, vai trocar a válvula aórtica, maior igual a 45, a gente já indica a cirurgia. Quando for uma Perfeito. outra cirurgia não aórtica, por exemplo, uma revascularização, uma troca valvar mitral ou alguma outra correção que não envolva a válvula aórtica, esse limiar é um pouquinho maior do que 50 milímetros. Algumas outras coisas que têm surgido, que são novas, que ainda não estão tão fortemente recomendadas em diretriz, mas que eu achei interessante, vale a pena citar, né? Você falou do crescimento, maior que 3 milímetros ao ano, esse é clássico. Mas parece, Danilão, que aortas com comprimento maior, ou seja, aortas mais alongadas, têm maior risco de ruptura.
Então, um comprimento de aorta, né, maior do que 11 centímetros parece ser um fator também de maior risco de ruptura. E talvez a gente consiga baixar esse limiar para 50 milímetros. Mas ainda é uma recomendação fraca, mas é importante o ouvinte saber. E você falou também, né, das doenças genéticas, né, Danilão? Quando a gente tem Marfan associado, Ehlers-Danlos, Lois-Dietz, a gente tende a reduzir esse limiar para maior do que 50 no Marfan e nessas outras maior do que 45. É isso, Danilão? Exato. Isso é decoreba, né, professor? Mas para a gente entender o racional por cima disso, né? O paciente tem uma doença do tecido conjuntivo, ele tem um risco maior de ruptura, né? Então a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso e considerar intervir precocemente nesses pacientes. Ô Danilão, posso dar um dado chocante para você? Pacientes com aneurisma de aorta com 57 milímetros, porque é um risco linear, né? A partir dos 50 esse risco começa a subir. Isso. Com 57 milímetros, a chance de morte desse paciente em um ano é de 10%. Ou seja, de cada 10, um vai morrer em ano, né? Se você deixar por 5 anos, a mortalidade passa de 50%. Então, quer dizer, é uma doença muito grave, subdiagnosticada, né? E muitas vezes esse paciente passa num cardiologista que tá olhando no eco e ele olha lá uma dilatação do VE, uma alteração de mobilidade segmentar e nem bate o olho nos números ali em cima, né? Que vem das medidas da aorta ascendente, da raiz da aorta. Então é importantíssimo a gente estar ligado e prestar atenção nessas causas, porque realmente é uma doença muito grave, silenciosa e fatal, né? Bom, Danilão, além de indicar cirurgia nesses pacientes, a gente pode, né, com medicamentos, talvez mitigar um pouco esse risco de ruptura, né? Como que a gente faz isso, né? Bom, primeiramente, a gente pode controlar um dos principais fatores de risco, que é a hipertensão. Então, a recomendação que esses pacientes, né, com pressão sistólica acima de 140, na diretriz americana até 130, ele já coloca como limiar, a gente iniciar uma terapia para reduzir essa pressão, deixar essa pressão muito bem controlada. E a droga de escolha aqui são os bloqueadores receptor de angiotensina, os BRAs. Essa é a droga que foi mais estudada e que mostrou talvez uma redução da progressão do aneurisma, tá bom? Apesar de serem evidências muito fracas, mas é a droga que a gente recomenda. E somado ao BRA, como segundo antihipertensivo aqui, fugindo um pouco daquele algoritmo da hipertensão clássica, vem os beta-bloqueadores, porque também os beta-bloqueadores parecem reduzir também esse risco de ruptura e de progressão da dilatação do aneurisma. Então, beta-bloqueadores e BRA, sempre que o paciente tiver condições de usar, a gente vai recomendar. Uma outra coisa que se fala, Danilão, é sobre as estatinas, né? As estatinas estariam recomendadas ou não para os aneurismas de aorta? Quando esse aneurisma de aorta é para uma etiologia aterosclerótica, sim, né? A gente considera uma doença aterosclerótica estabelecida e aí a gente já classifica esse paciente como alto risco. E aí a nossa meta é de menor do que 70, né, de LDL. Então, sim, estatinas de alta potência nesses casos. Porém, naqueles casos de Marfan, imagina um paciente de 20 e poucos anos, com uma dilatação da aorta ascendente, sem nenhuma outra evidência de aterosclerose, nesses casos a estatina não estaria indicada, porque o mecanismo aqui não é aterosclerose, né? É uma falha ali, um defeito do tecido conjuntivo. Danilão, um detalhe que eu queria falar para você é a respeito, né, do tratamento cirúrgico, com relação às técnicas cirúrgicas, né? Existem várias, não vamos falar aqui de todas, mas a cirurgia que é mais utilizada nos aneurismas de aorta ascendente, né, que acometem a raiz da aorta, é a boa e velha cirurgia de Bentall de Bono. Né? Famosa. A cirurgia de Bentall de Bono consiste basicamente em você colocar um tubo, né, de PET associado ali a uma válvula, né? A gente chama de tubo valvado, né? Essa válvula pode ser tanto biológica quanto mecânica. Lembrar que esses pacientes após essa cirurgia devem ser anticoagulados se for uma válvula mecânica e ao menos receber um antiagregante, né, se for uma válvula biológica. E a outra cirurgia, que é um orgulho para nós brasileiros falar, é a cirurgia de Tirone Davi. Tirone Davi é um cirurgião brasileiro que inventou essa técnica onde ele poupa a válvula aórtica. Quando a válvula aórtica é normal, e o que ele faz? Ele coloca um tubo e preserva a válvula, né, supravalvar esse tubo, e reimplanta as coronárias nesse tubo. É realmente uma obra de arte, uma cirurgia com
boa durabilidade para o nosso paciente. Sempre que a válvula não for doente, é uma ótima opção. Show de bola, professor. Acho que deu para comentar e conversar bastante sobre a aorta torácica. Vamos para a parte abdominal agora? A definição do aneurisma de aorta abdominal é bem parecida, né? É um aumento de 1,5 vezes, né? Pelo menos o diâmetro do esperado para aquele paciente, né? Mas, de uma forma geral, maior ou igual a 30 milímetros. Lembrando que o diâmetro da aorta abdominal é menor, né? Comparando com a aorta torácica. E, de uma forma geral, o aneurisma de aorta abdominal, ele é o mais comum, ele tem uma prevalência aí de até 5% em homens maiores que 65 anos fumantes, tem uma relação aí de homem e mulher de 4:1, então bem mais prevalente em homens. E aqui, nesse caso, como a gente já tinha conversado, né, a grande vilã é a aterosclerose, né, e tabagismo. Os outros fatores de risco a gente já conversou também, mas é sexo masculino, geralmente pacientes idosos, que têm tabagismo ativo ou que têm um histórico, né, prévio de tabagismo, que a gente também tem que lembrar, né, de perguntar se o paciente já fumou. E aí vem hipertensão, dislipidemia e também sempre perguntar se o paciente tem histórico familiar positivo em parentes de primeiro grau. Geralmente, eles têm um crescimento médio aí de 3 milímetros por ano, porém o tabagismo pode acelerar esse crescimento e aí, como a gente já tinha comentado, né, lembra dos 5,5. De 5,5 para frente, o risco de ruptura aumenta, sim, progressivamente. O diagnóstico e o rastreio é uma coisa também tão difícil quanto da aorta torácica. Eu acho que às vezes até mais difícil, porque muitos pacientes fazem eco, né? Então acaba descobrindo incidentalmente ali um aneurisma de aorta torácica. Mas no abdômen, muitos pacientes podem ser assintomáticos, né, professor? É raro você ter algum paciente que chega com uma dor abdominal, uma dor em flanco. A gente sabe que a palpação do abdômen não tem uma sensibilidade muito grande. A gente pode ter uma massa pulsátil ali no hipogastro. E, às vezes, esse paciente abre com um quadro dramático ali de choque hipovolêmico, né? E a gente nem sabe o que está acontecendo, o paciente chega chocado na emergência. Mas o rastreio, então, basicamente é um diagnóstico de screening ali. É feito pelo ultrassom de abdômen. Para quem que a gente vai fazer isso, né? Para homens maiores que 65 anos, maior ou igual a 65 anos e fumantes, e considerar também em familiares de primeiro grau de pacientes que tiveram que já tem aneurisma de aorta abdominal. Danilão, eu tenho certeza que você deve ter pacientes que fumam aí, entre Com 65 e 75 anos. Você pede o Doppler de abdômen para ver aneurisma de aorta abdominal? Cara, vou ser bem sincero aqui, eu acho que eu nunca pedi. Pois é, eu também não, cara. Mas esse episódio vai mudar minha prática. Né? Foi até bom e acho que é importante para o ouvinte atentar isso aí. Esses pacientes estão na nossa cara o tempo todo, na verdade, né? E a gente está deixando passar. E é uma conduta que tem impacto em mortalidade, né? É até recomendado pela USPS Task Force, né? É uma entidade de muito respeito, né? na comunidade acadêmica. E esse rastreio deve ser feito, tá bom, pessoal? Por quê? Porque o exame físico é muito pobre. É muito difícil a gente palpar um aneurisma de aorta abdominal, a não ser um aneurisma já muito grande. É muito difícil esse paciente ter sintomas. Quando ele tem sintomas de dor abdominal, já é numa fase de ruptura ou pré-ruptura. Então a gente não quer pegar esses pacientes numa maneira de urgência, né? O ideal é que a gente faça essa abordagem eletivamente. E, Bom, Almir, sabe o que é indicações... interessante? A gente, toda consulta praticamente, a gente faz aquela calculadora do score de risco global da SBC, né? Uma dos itens, né, que classificaria o paciente de alto risco é justamente presença ou não de aneurisma. E a gente não faz o rastreio, muitas vezes põe que o paciente não tem nenhum critério daquele, às vezes ele é um paciente de alto risco e a gente está comendo bola, né? Perfeito, Danilão, exatamente. E uma vez que a gente, né, encontra esse aneurisma, você já adiantou, mas quando que a gente vai abordar? O númerozinho mágico que a gente já falou lá atrás, né? Acima de 55 milímetros, tá bom? Existem outras indicações, principalmente em pacientes de alto risco, né? A depender do tamanho, do aspecto do aneurisma, da parede dele e tudo mais, mas isso fica para o médico especialista. O que eu quero que vocês guardem é os 55 milímetros, né? Esse é o valor que a gente vai considerar para abordagem. Seja ela cirúrgica, seja ela endovascular, né? Mas antes da gente mandar abordar, é importante nós como cardiologistas, né, na maioria que ouve esse podcast, avaliar esse paciente o risco cirúrgico, porque é uma cirurgia de alta morbidade, né? E com esses pacientes, como a gente já falou,
têm uma carga aterosclerótica muito grande, né? Porque eles compartilham dos mesmos fatores de risco. Inclusive, Danilo, 3 vezes mais do que a população em geral para ter doença coronariana. Então, vale aqui uma avaliação, né? A gente tem um episódio, né, sobre avaliação pré-operatória, que a gente fala sobre isso. A avaliação das cirurgias vasculares suprainguinais, ela é diferente, né? Então, a gente tem que ver a capacidade funcional, etc., uma série de fatores que não vem ao escopo desse episódio, mas esse paciente tem que fazer uma avaliação pré-operatória se ele for operar a cirurgia aberta. É aquele negócio, né, professor? Se a aorta está com aterosclerose, imagina a coronária, né? Exatamente, geralmente a gente procura, a gente acha. E falando um pouquinho dos tipos de abordagem, a gente tem a cirurgia aberta e a cirurgia endovascular, né, conhecida como TEVAR. Isso também é possível, né, existe também essa classificação para cirurgias de aorta torácica descendente, né? E qual que é a grande coisa da escolha de uma ou outra? A cirurgia aberta, muito mais morbidade, risco de mortalidade perioperatória, risco de infarto, né, como a gente já falou. Então é uma cirurgia mais comórbida e com maior mortalidade a curto prazo. Já o TEVAR tem baixa mortalidade e complicações a curto prazo, porém no longo prazo a cirurgia aberta ela tem efeito mais duradouro, assim como a gente pode abrir um paralelo aí para a coronária, apesar de esse paradigma estar em evolução. E a cirurgia endovascular, né, o TEVAR, parece ter um pouco mais de necessidade de reabordagens desses pacientes. Então, essa é uma pedra no sapato do tratamento endovascular. Porém, na grande maioria dos casos, a gente vai acabar optando por tratamento endovascular porque esses pacientes são de alto risco cirúrgico, né, Danilo? Sim, professor. E nesses casos, né, quando a gente tende a optar pela prótese, né, pelo TEVAR, é muito importante a gente saber a relação do aneurisma com a artéria renal, né, professor? O ideal para a gente colocar a prótese seria os aneurismas infrarrenais, né, aqueles que não acometem a artéria renal. Felizmente, eles são os mais comuns e isso facilita aí a ancoragem da prótese, não é? Perfeito, né? Porque você imagina, você está colocando um tubo que está selando aquele aneurisma, né? Se esse aneurisma abrange as artérias renais, a gente precisa de técnicas para a gente não ocluir, né, as artérias renais, né? Aí fica um pouco mais complexo o procedimento, risco de endolique, etc. Aí a cirurgia começa a ganhar um pouco mais de espaço. Mas no aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, que é o mais comum, a gente, né, tende a indicar com maior recomendação a endoprótese, né? Bom, com relação ao manejo e segmento a longo prazo, né, esses pacientes que são submetidos seja à cirurgia, seja ao tratamento endovascular, devem fazer o exame de imagem com 1 mês após o procedimento, né? E depois a cada 6 meses no primeiro ano, tá certo? Após isso, se estiver indo tudo bem, esses exames podem ser repetidos anualmente, não é isso, Danilo? Show de bola, perfeito. Danilão, e parece que chegou aquela hora, hein? Boa! Faz tempo que eu não participo desse bate-bola, hein, professor? Vamos embora. Bora então, lá? Danilão. Bora! Então vamos lá. Professor, definição de aneurisma. É uma dilatação que excede os limites normais do vaso, né? E aí para a aorta, 1,5 vezes o valor predito para aquele indivíduo. Danilo, principais tipos de aneurisma e sua topografia mais comum. Então vamos lá, pessoal. O principal tipo de aneurisma é o aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, mas também importantíssimo lembrar dos aneurismas de aorta torácico, principalmente da raiz da aorta e da aorta ascendente, beleza? Professor, indicação para abordagem dos aneurismas torácicos. Então aqui o número mágico maior do que 55 milímetros para todos. Porém, pacientes que têm um maior risco, quem são eles? Pacientes com doença de colágeno, pacientes com válvula aórtica bicúspide, a gente joga esse sarrafo para 50. Lembrar também das cirurgias de oportunidade. Vai mexer na válvula aórtica? Maior ou igual a 45. Vai mexer em outra coisa no coração? Maior ou igual a 50 também. Danilo, indicação para abordagem dos aneurismas abdominais. Pessoal, mesma coisa, número mágico maior ou igual a 5,5 centímetros ou 55 milímetros, beleza? Almirzão, tratamento clínico. Tratamento clínico, lembrar de controlar a hipertensão intensivamente, optar, né, como primeira escolha os BRAs, né, os bloqueadores receptores de angiotensina, e também os beta-bloqueadores para reduzir a progressão desse aneurisma.
Lembrando que se tiver aterosclerose, estatina neles. Cirurgia aberta versus TEVAR. Então, lembrar, pessoal, cirurgia aberta, paciente mais jovem com baixo fator de risco, que tem uma anatomia que não é muito favorável para TEVAR, como por exemplo, suprarrenal, um aneurisma suprarrenal ou pararenal. A TEVAR, pacientes que já têm um risco mais elevado, pacientes mais idosos, com múltiplas comorbidades e aneurisma infrarrenal para ancorar a prótese. Professor, segmento a longo prazo. Segmento. Exame de imagem obrigatório com 1 mês após o procedimento, depois a cada 6 meses e aí espaçando para 1 ano no longo prazo. Manter essas medicações, controlar intensivamente a pressão e os fatores de risco e pedir para o doente parar de fumar. Danilão, eu estou curioso para saber que bactéria aí que causa aneurisma. Explica melhor aí, vai. Fala de novo esse desafio seu. Então, vamos lá, pessoal. Relembrando o desafio. Qual bactéria está associada à formação de aneurismas infecciosos, principalmente na aorta abdominal? Então, galera, é a boa e velha salmonela, beleza? Infecções graves aí por salmonela, a gente pode ter uma aortite, tá? Principalmente aí na aorta abdominal e ter formação de aneurisma micótico, beleza? Eu tava na cabeça, e eu acredito que alguns ouvintes também tava com a sífilis aí, né? Mas lembrar que é na aorta torácica e principalmente a aorta ascendente, né? E eu vou mandar o meu também, que é qual antibiótico, né? Que é capaz de aumentar o risco de ruptura de aorta, né? Será que tem um antibiótico que faz isso? Rapaz, e a resposta aqui são as fluoroquinolonas. Existiram alguns trabalhos, até houve, né, um alerta do FDA que aparentemente as fluoroquinolonas aumentavam o risco de ruptura de aneurisma de aorta. Mas a diretriz é enfática, pessoal. Se o paciente tiver aneurisma e não tiver uma opção melhor de antibiótico no caso de uma infecção, não é para não deixar de usar. Faça o uso, faça o tratamento da infecção, porque as evidências que existem não são tão fortes, tá bom? Mas se puder evitar, nesses casos, é melhor evitar. Danilo, queria agradecer, cara. É um prazerzão gravar com você de novo. Quanto tempo, hein, Tava professor? com saudade, cara. Rapaz do céu. Bom, pessoal... Vai ter abraço, professor? Vai ter abraço. Para quem que você vai mandar, Danilão? Meu abraço de hoje vai para um grande amigo meu aqui, colega cardiologista, que tô tendo o prazer de trabalhar com ele agora novamente, Dr. Ramon. Grande abraço aí, Ramonzão. Abraço, Ramon. Meu abraço aqui, pessoal, vai para a Liga de Cardiologia de Votuporanga, da Medicina de Votuporanga, a LACANV, pessoal. Um abraço especial para Vitória, Arthur, Vinícius e todos os outros membros que têm fazido um trabalho excepcional na Liga e também com a população em geral. Abraço aí, galera. Bom, aqueles recados padrões, pessoal, não deixem de mandar o seu eletro interessante que encontrou no plantão, marca a gente, mande seu Supra e siga a gente nas redes sociais, né? @supracast Cardiologia, temos também o @supracast no YouTube e não custa nada, vai, dá 5 estrelas aqui no Spotify pra gente, ajuda muito, é só um cliquezinho, vai ser um prazer. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima.